Buenas. Nesse vídeo, a gente vai continuar o projetinho que a gente fez na parte 1. Só que eu vou fazer algumas coisas diferentes aqui. Na função que a gente desenvolveu na primeira parte, a gente calculava o Wilma, e os dados já tinham que estar dentro de um determinado formato, ou seja, as cotações já tinham que estar lá numa direção, ou seja, da mais recente para a mais antiga. Eu vou colocar mais um parâmetro na função, que é para dizer qual que é a direção dos dados, ou seja, se é da mais recente para a mais antiga, tá ok? Ou se os dados foram colocados da mais antiga para a mais recente. E eu vou permitir que a pessoa pode escolher usar a função informando a direção. Só que aí a gente vai colocar também o seguinte, eu vou colocar um terceiro parâmetro, que é onde que vai dizer qual que é a direção dos dados, ou que direção você quer que os dados sejam usados para calcular o Wilma, ou melhor, a volatilidade usando a Wilma. Só que esse terceiro parâmetro, eu vou colocá-lo como opcional. Ou seja, você pode usar a função que a gente vai adaptar aqui, informando ou não esse parâmetro. Tá joia? O que é uma funcionalidade bem legal, até porque aí é aquela coisa, a gente construiu a função simples, depois a gente pode aprimorá-la, colocando mais funcionalidades, mas deixando ainda também ela funcionando da maneira simples, tá? E normalmente os códigos começam assim, normalmente eles começam de uma forma, e aí vai se incorporando outros parâmetros adicionais, só que em vez de você escrever 10 funções diferentes, você escreve uma só que tem essas funcionalidades. E, aliás, só de curiosidade, muitas vezes vocês vejam assim, mas, Ricardo, eu estou entrando aqui no Excel e tem 10 funções que calculam o valor presente, por exemplo, ou alguma outra coisa. Não escreveram 10 funções? Não, provavelmente não. Provavelmente é só uma função que não tem o parâmetro opcional, que ela vai chamar a outra função com um parâmetro opcional, tá ok? Então, muitos casos são esses. Então, você está facilitando a vida do usuário, já deixando ali travadinho, mas lá internamente no código, não. Você só fez chamadas diferentes para a mesma função que foi desenvolvida. Então, vamos lá para o Excel? Então, está aqui, pessoal, a planilha que a gente já usou lá para explicar o Wilma, e que tem aqui a função que a gente desenvolveu, que foi a Wilma simples, tá? E agora a gente vai construir uma Wilma completo. Então, só para entender a situação, é o seguinte, esta função Wilma simples, ela obriga que os dados aqui, que as cotações estejam na seguinte ordem, ó, da mais recente para a mais antiga, tá ok? Só que, às vezes, os dados não vêm dessa forma, os dados vêm, como eu coloquei aqui embaixo, ó, da mais recente, aliás, da mais antiga, 21 de setembro, para a mais recente, que é 30 de setembro. Então, é isso que eu quero fazer, ó, eu quero criar uma função que funciona como essa aí, uma simples, mas eu posso escolher se eu informo os dados dessa maneira aqui, ou informo os dados dessa segunda maneira aqui, e tem que chegar no mesmo resultado. Tá legal? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou agora lá clicar aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Então, está aqui a função Wilma simples que a gente já desenvolveu, e agora o que eu vou fazer é copiá-la. Então, eu vou dar aqui o famoso copiar, e aqui um colar, ou aqui um Ctrl V. Então, está aqui, eu já copiei a função, só que agora eu vou chamar de Wilma completo, tá certo? Então, podem inventar, pode dar um nome que vocês quiserem, tá? Os parâmetros são os mesmos que a gente já tinha visto, então tem ali, ó, cotações, tem o lambda, e agora eu vou dar mais um parâmetro, que vai ser o parâmetro. Então, vou colocar aqui um sublinhado, vírgula, espaço sublinhado, para a gente
e escrever na linha de baixo aqui. Quando eu coloco esse sublinhado no final da linha, quer dizer que vem coisa na linha seguinte, tá ok? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um parâmetro que eu vou chamar de direção, que é a direção dos dados, tá? Ele é um número inteiro, então as integer, tá joia? Então tá aí, ó, já declarei esse parâmetro. Com isso, já tem o terceiro parâmetro. Só que esse terceiro parâmetro eu quero que seja opcional. Isso quer dizer o seguinte, eu não preciso informar ele sempre. Se eu quiser, informo, senão, não. Então, eu vou colocar aqui, ó, optional. Essa palavrinha option quer dizer que esse parâmetro é opcional. E, pessoal, normalmente a gente coloca os parâmetros obrigatórios aqui no começo e os opcionais no final, justamente para o usuário falar assim, olha, esses eu tenho que informar de qualquer forma e o resto pode fechar aí o parênteses e a vida está resolvida. E aí eu quero fazer mais uma coisa. Essa direção aqui, eu já quero atribuir um valor para ela. É um parâmetro opcional, mas os parâmetros opcionais, normalmente a gente já coloca dentro do código um valor para eles, que seria o valor default, ou o valor assim, na falta de algum valor, é isso que ele vai usar. E eu vou colocar o valor igual a 0. Então, tá aqui. Então, mudei de linha, ó. O último parâmetro é o direção, ele é opcional, é um número inteiro que tem que ser informado, e se o usuário não informar nada, entenda que está valendo o 0 como parâmetro. Tá ok? Muito bem. Então, o resto do código continua por enquanto igual. Eu vou fazer uma mudança aqui. Essa linha aqui, ó, aux cotações, eu vou mover aqui para cima, dar um espaço aqui. Então, tem aqui, ó, dimensiona, ou seja, declaro ou crio a variável aux cotações e já atribuo, copio cotações para ela. Tá ok? Aí já tem essas variáveis que já, vamos dizer, são as variáveis já antigas, que a gente já tinha criado. E agora eu vou criar algumas variáveis novas. Muito bem. O que eu vou fazer aqui nas mudanças? Então, as variáveis que eu vou criar, elas estão ligadas justamente à direção com que os dados vão ser lidos e as contas vão ser feitas, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um parâmetro inicial, então eu começo da linha 2 e vou até a linha final, tá certo? O upper bound. Isso na versão original. Agora, eu quero o seguinte, olha, eu quero que vá nessa direção, mas pode ser que eu queira que faça o usuário inverta a direção. Então, inverter a direção, eu quero que ele comece do upper bound e vai para o número 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar esses valores aqui, ó, 2 e o bound, e eu vou criar duas variáveis. Uma chamada, que eu vou início, tá? Que vai ser uma variável aqui long, tá? Por que vai ser uma variável long? Porque essa variável aí pode ser relacionado com o número da linha. Lembrem-se que eu estou informando aqui, ó, um range, tá certo? De cotações, um intervalo de cotações. E no Excel eu posso ter mais de 1 milhão de linhas. Isso pode estourar, dependendo do intervalo que o usuário colocar, pode estourar o limite de números inteiros, que é 65.500 e alguma coisa. 535. Então, como eu não quero que ele estoure esse limite, eu vou usar um long, que esse long é um número inteiro que passa dos milhões aí, tá? Então, e aí eu já vou fazer o seguinte, olha, como o padrão de direção vai ser 0, direção 0 com valor 0
é a nossa direção default e vai ser a direção que a gente começa do dado mais recente e vai diminuindo para o mais antigo. Então, direção igual a zero é uma forma que a gente trabalhava com a função antiga e uma simples, tá? Então, se eu quero a forma antiga, então eu quero que o início seja igual a 2, então eu venho aqui e substituo, ó, no i igual a 2, eu vou trocar por início, tá joia? E vou criar uma variável chamada fim. Se eu tenho início, eu tenho um fim. Também como long, pela explicação que a gente já deu. E vou inicializar essa variável com, adivinha o quê? O upper bound e o bound, que é o limite superior do aux cotações. Tá joia? Então, tá aqui. E aí eu vou trocar esse uBound aqui, aux cotações, por fim. Tá legal? Então, estamos fazendo esses ajustes aqui nos parâmetros. Outra coisa que eu vou ter que... por enquanto a gente está fazendo os ajustes, mas mantendo os valores como se fosse do simples, tá ok? Do Uma Simples. Ó, o Uma Simples está aqui. Então, eu estou fazendo os ajustes considerando que eu tenho um novo parâmetro direção, que o valor é 0. Vou até colocar aqui, ó. Quando direção é igual a 0, então funciona como o Uma Simples. Então, sempre colocar um comentáriozinho é bom aqui. Outra variável que eu preciso criar é o seguinte: já que muda a direção que eu começo a fazer as contas, primeiro eu começo de cima e vou descendo, obviamente, quando eu inverto a direção, eu vou de baixo e vou subindo. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada passo. Tá ok? Ela vai ser uma variável aí, ela não precisa ser uma variável long, pode ser uma variável integer, tá? Se quiser, é uma variável só que a gente está criando, pode usar como long, não é necessário. E aqui eu vou inicializar essa variável passo com 1, tá? Por que 1? Então, agora vamos aqui, ó. Eu tenho o for. O for começa do início e igual início até fim. O início, o nosso padrão é 2, então vai de 2 até o limite superior, até esse bound no fim. E aí eu coloco step, porque o for eu posso dizer com que número ele vai, de quanto em quanto ele vai pulando do início até o fim. Então, step, passo. Então, eu quero passo 1, porque passo 1 é de 1 em 1, vai do 2. Então, ele começa com início igual a 2, depois vai, como passo igual a 1, ele vai para 3, depois para 4, até chegar no valor do fim, e o valor do fim, originalmente, é uBound, ou seja, o quanto a gente tem de cotações. Então, beleza, já criei mais essa cotação, mais essa variável aqui. Próxima variável aqui que eu tenho que criar ou ajustar é aqui, no cálculo do log retorno. No cálculo do log retorno, o que acontece? Eu sei que a primeira observação está aqui em cima, tá certo? O numerador está aqui em cima, lá na planilha, e o segundo dado está logo abaixo. Então, vou até ali para o Excel, para a gente ver, ó, a primeira cotação está aqui e a segunda cotação está aqui embaixo. Então, a primeira cotação está na data, é a observação 1, a segunda no 2. Deixa eu voltar aqui para o código. Então, eu faço I-1, auxcotações I-1, sobre auxcotações I. Tá joia? Falando que o I começou no 2 aqui.
Isso agora eu também vou ter que mudar. Então, eu vou criar duas variáveis de incrementos. Então, esse 1 aqui eu vou chamar de incre1, é um incremento 1. E agora eu vou colocar aqui menos incre2, tá? Então, só vou fazer esse ajuste aqui. Deixa eu puxar um pouco para cá, aí vocês vão ver a tela toda. Pronto. Então, eu vou fazer esse ajuste aqui dentro, ó, dessas fórmulas aqui. E aí eu vou criar a variável. Então, vou dimensionar aqui, ó, vou declarar a variável incre1. Também ela pode ser um integer, tá certo? Não preciso muita coisa nela. E eu vou inicializá-la com o valor incre1, ó. Tá aqui, ó. Era i antigamente. Deixa eu reclamar aqui, ó. Antigamente aqui era i menos 1. Então o incre1 eu vou começar com 1 e vou criar a variável incremento 2 as integer e vou inicializá-la com o valor de 0. Por quê? Porque antes aqui nessa parte era somente i. Então, i menos 0 é i. Tá legal? Tranquilo isso. Então, esse é um truquezinho, porque eu criando essas variáveis incre1 e incre2, eu mexo nele para enganar o Excel, ou melhor, aqui a função na hora de fazer as contas, tá? Porque de uma forma, antes eu fazia i menos 1 sobre o i, ou auxicotações i menos 1 sobre auxicotações i. Isso quando eu vinha daqui de cima para baixo. Como eu venho depois de baixo para cima, então eu vou trocar depois. Eu vou fazer o incre1 vai ser 0 e o incre2 vai ser igual a 1. Então eu só mudo esses valores e aí ele vai depois, quando vai fazendo for, ele vai subindo bonitinho. Com isso eu já tenho a variável incre1, incre2. Os únicos, só falta um ajuste aqui. O resto mais nada aqui eu preciso mexer. O último ajuste que eu tenho que fazer é nessa parte aqui, ó, quando envolve o i. Porque eu mudo, o que vai acontecer? Eu vou mudar as direções, tá certo? Ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Então aqui, ao invés de ser i menos 2, eu vou criar uma variável chamada ajuste, tá? Não fui criativo aqui no nome, então também pode ser integer. Se alguém quiser declarar como long, vai funcionar. 2 pontos para a gente já colocar a inicialização dela. E ó, aqui, ó, esse já está como i menos 2. Então, o ajuste eu vou colocar o valor 2. Tá ok? Então, aqui, onde está i menos 2, eu vou colocar ajuste, i menos ajuste. Beleza? Bom, isso daqui, só que tem um pequeno detalhezinho. Aqui eu vou ter que usar a função, ó, ABS. ABS é a valor absoluto. Por quê? Porque esse valor do ajuste aqui, esse valor do ajuste, quando a direção não for 0, ou seja, quando a direção for de baixo para cima, ao invés de cima para baixo, lembre-se, olha aqui, ó, quando direção é igual a 0, então funciona como o Ilma simples. O Ilma simples considera que a observação mais recente está aqui em cima e a antiga está aqui embaixo. Se digitar alguma coisa diferente de 0, ele vai começar de baixo para cima. Então, como começa de baixo? Quando começar de baixo para cima, no valor de ajuste, eu vou colocar o último valor, vou colocar o U-bound, vou substituir por esse valor do U-bound aqui. E aí, essa diferença vai dar negativa. Então, para essa diferença aqui não dar negativa, eu coloco a função ABS. ABS que é valor absoluto. Então, o valor absoluto de um número é sempre algo positivo. Então, absoluto de 2 é 2, o absoluto de menos 2 é igual a 2. Seria igual à função módulo, tá? Mas aqui ele usa como ABS o valor absoluto, não tem nada a ver com freio ABS. Piadinha ruim. Desculpe, mas
o ABS é valor absoluto, o valor, ele transforma um valor positivo em positivo, um valor negativo em positivo. E aqui eu tenho que ter valor positivo. Ah, mas você podia fazer de outro jeito? Poderia, mas ia assim, dar um trabalho grande para isso, ia ter que colocar um if para testar se é positivo ou negativo. Colocando o ABS aí eu já converto e funciona. E a última coisa que eu preciso aqui, com isso, os cálculos já estão feitos. A gente tem que fazer duas coisas. Quais são essas duas coisas? É para quando a direção for diferente de zero. Por enquanto, a gente montou a função para quando a direção for igual a zero. Tá? Inclusive, se a gente testar a função agora, ela deve funcionar igual a simples. Bom, vamos até testar isso daqui. Só que agora eu preciso mudar aqui embaixo o nome da função. O nome da função agora é IUMA completo. Então, aqui embaixo também, ao invés de ser IUMA simples, eu tenho que chamar de IUMA completo. Pronto. Mas o cálculo aqui não muda. Muito bem, colocando agora... isso às vezes a gente esquece de fazer, tá? Então, colocando aqui o nome da função para receber o valor, ela encerra bonitinho. E agora eu só preciso colocar a situação para quando a direção for diferente de zero. Então, fazendo isso daqui, eu já vou colocar agora, vai? Então, aqui, if direção for diferente de zero, then, aí eu já coloco o end if para terminar. Eu só preciso inicializar as variáveis, então eu quero que a variável início vai ter o valor limite, eu inverto, ao invés de começar com 2, eu vou começar com o valor final, tá? Do aux cotações, tá joia? A variável fim vai ter valor igual a 2. Eu basicamente estou trocando, o que a gente inicializou aqui, eu só estou mudando os valores de lugar, porque o que era de cima para baixo vai virar de baixo para cima. A próxima, o passo, vai ser igual a -1. Por que -1? Porque antes eu começava do 2 e ia até o valor máximo. Então, eu vou dando passos de 1 em 1. Aqui, passo igual a 1. Agora, se a direção é diferente de zero, eu vou decrescendo. Eu começo do valor maior e vou diminuindo -1 até chegar no valor 2. Aí tem a variável incremento 1 ou incre1, que eu tinha dado o valor 1 para ela, aqui em cima, então agora vai ser 0. A incre2 vai receber o valor de 1. E o ajuste, incre1 e incre2, a gente usava justamente aqui para calcular o log retorno. E a última variável que falta é do ajuste. Então, que agora o ajuste começava com o valor 2, que era o original, e agora eu vou inverter a situação, então ele vai ser o bound do cotações, tá joia? Esse bound de cotações eu já coloquei na variável início, se vocês quiserem só colocar aqui ajuste recebe início, também funciona, beleza? E acontece nos dois casos. Alguns poderiam até falar o seguinte, eu nem vou criar, então, a variável ajuste, vou usar só a variável início. Beleza. Eu estou fazendo aí para refletir, para eu saber, assim, se eu mudar no início, eu só mudo lá no início, não mudo outras coisas ali. Então, vou colocar um comentário aqui, mudança nos parâmetros para direção oposta. Tá certo? Direção oposta quer dizer de baixo para cima, em vez de cima para baixo. Então, só colocar um comentário aqui. Com isso, basicamente, a gente já resolveu. Então, está aqui o nosso código com um parâmetro opcional e as mudanças que a gente fez na função e uma simples, para agora trabalhar com duas direções diferentes, duas formas de trabalhar com os dados diferentes. Vejam, inclusive, o seguinte, que
A parte principal, que é essa dos dados, basicamente não mudou. A gente só foi alterando para colocar mais parâmetros e ficou, inclusive, mais bonitinha, porque agora está totalmente parametrizada. É só mexer nos parâmetros. E aí, depois, quem quiser pode pegar essa função como referência e mudar para outras coisas também. Então, deixa eu salvar. E agora vou lá para o Excel. Então, estamos aqui no Excel. Então, função aqui, ó. Função do usuário, volatilidade, função, vou chamar aqui função completa de vol, tá? Então, deixa eu só subir aqui uma linha para pegar o lambda. Então, aqui, colocar e agora, olha aqui, ó, aparece uma completo e uma simples. Oh, legal, aparece duas funções nossas aqui. Vou pegar uma completo. E uma completa, eu vou testar para ver se ela está funcionando. Então, pego aqui todos os dados das cotações. Aí eu dou o lambda. E o terceiro parâmetro é opcional. Então, não vou colocar o terceiro parâmetro e vamos ver quanto que dá. Está aqui 11,33. Então, vejam que bateu exato o que a gente calculou com a nova função e uma completo com a função que a gente já tinha calculado, a simples, e a volatilidade aqui em amarelinho, tá certo? Que a gente tinha feito aqui no braço. Agora eu vou pegar essa em uma completa e vou colocar um outro parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, o 0. Vamos ver se dá erro. Não deu erro. Vou dar um F2 aqui, ó. Tá aí o terceiro parâmetro, que era opcional, calculando a mesma coisa. Vou dar um F2 agora. E agora eu vou colocar um número diferente de 0. Vou colocar 1. E agora, agora deu uma volatilidade diferente. Por quê? Porque agora a gente está calculando de baixo para cima e não de cima para baixo. Tá ok? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Colocar aqui o parâmetro 0. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses dados e vou calcular aqui a função. Veja que esses dados agora estão do mais antigo, tá certo? Para o mais recente. Então, agora sim, eu vou pegar a função uma completo, vou pegar esses dados aqui que estão no sentido contrário, vou pegar o lambda aqui, o 0,94, e vou colocar um valor 1. E aqui, na verdade, na função, quando a gente criou, pode ser qualquer valor diferente de 0, tá? Então, coloquei 1, pode ser menos 1, pode ser 2, 10, qualquer valor diferente de 0. Se vocês têm outras funcionalidades, pode criar, para o 0 faz uma coisa, para o 1 faz outra, para o 2 faz outra diferente, assim por diante. Colocando esse parâmetro, terceiro parâmetro aqui, diferente de 0, ele vai começar a calcular aqui, ó, de baixo para cima. Então, o valor dessa uma completo agora tem que dar o 11,33, que foi calculado antes de cima para baixo. Então, vamos lá. Agora, atenção, momento de tensão. Vou dar Enter aqui. 11,33. Inclusive, se eu colocar aqui, ó, se eu tirar esse terceiro parâmetro, ele dá 11,11, que é o valor que tinha dado quando a gente calculou o Ilma sobre esses dados aqui. Só que agora, porque aí ficou invertido. Então, pegando agora esse daqui, eu só mudo, olha que beleza, ó, só coloco aqui o terceiro parâmetro, vou colocar 3 aqui, dou Enter, daí o 11,33. E aí nossa função Ilma completo agora ficou mais bonitinha. Que funciona como anterior, só que agora a gente aprendeu a colocar um terceiro parâmetro opcional, já inicializando, e aí alterando ele, a gente tem uma função Ilma que vocês podem usar para calcular a volatilidade, dependendo como os dados foram colocados. Se começa do mais antigo e vai chegando até o mais novo, ou ao contrário, do mais novo até o mais antigo. Tá aí, pessoal. Mais algumas funcionalidades que vocês podem usar nas funções que vocês vão desenvolver aí, suas próprias funções no Excel.
essa coisa de colocar mais parâmetros e esses truquezinhos que a gente faz quando às vezes tem um dado numa direção e da outra, que a gente pode trocar, mudando alguns parâmetros, deixando de uma maneira muito mais flexível a função. Tá bom? Em outro vídeo, a gente vai implementar a função IUMA simples no Google Sheets, para ver também como que a gente faz isso por lá. Aliás, que aí se já usa uma outra linguagem, o JavaScript, mas funcionalidades similares que estão aí no VBA e no Excel, tá bom? Até mais!